mesmo que ele foi crescendo consideravelmente durante o decorrer da historiografia atual. Dessa forma, dentro desse trabalho estudado, a gente consegue perceber que durante o século XIX existia um discurso meio que falido de que os índios eles tinham desaparecido, quando na verdade eles não tinham desaparecido, eles estavam vivos, atuantes e sempre em busca por o seu espaço, por os seus direitos. E quando a gente pensa que os índios poderiam ter desaparecido naquele período diante de um discurso que era pregado, percebe-se que quando esse discurso era pregado, eles iam lá e eles mostravam que não, eles não tinham sumido, que eles estavam presentes e que eles eram sim um ser, um sujeito dentro daquele processo histórico. E aí a autora, a Almeida, ela vem falar que eles lutavam e continuavam reivindicando o direito na justiça na condição de indígena. E aí, o que justificava os discursos de que os indígenas eles tinham sumido no período lá do século XIX eram a política vigente daquela época. Por quê? Porque as extinções de aldeias elas eram constantes e as terras elas iam meio que desaparecendo das mãos dos indígenas, mas não por livre e espontânea vontade deles, é porque elas eram tomadas deles e eles queriam dizer que aqueles índios não estavam mais ali porque aquelas aldeias não estavam mais ali. O que acontece é que isso servia para a construção de um nacionalismo e ainda nos moldes europeus, onde não tinha nenhum tipo de espaço para pluralidade, seja ela étnica ou cultural. Isso está muito ligado à proposta assimilacionista que foi lançada em meados do século XVIII por Pombal, só que teve um grande peso quando retomada no século XIX pelos políticos daquela época. Por quê? Porque apesar de serem divergentes as propostas que foram lançadas no século XIX e as que foram lançadas no século XVIII tinham divergências, mas em algo elas concordavam. Elas concordavam que os índios dentro do Império, os que ainda existiam, eram cidadãos civilizados que serviam para um novo Estado enquanto trabalhadores eficientes. E aí a Almeida, a autora, ela vem dizer que o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, que foi criado em 1838, os intelectuais dele debatiam e comungavam com esses ideais e contribuíram para que fortalecessem-se, construindo assim histórias nas quais os índios eram valorizados em períodos diferentes, em períodos anteriores, enquanto desconsideravam os grupos coevos presentes e atuantes nas sociedades nas quais se inseriam. Durante o século XIX, os indígenas continuaram a ser submetidos a uma política de assimilação, para que assim eles fossem inseridos dentro de uma cultura diferente. Para isso, as antigas aldeias eram extintas e posteriormente eram criadas novas aldeias. As terras também foram redistribuídas, só que agora de forma individual e não mais coletiva. Vale lembrar que era apenas uma parcela dessas terras e não em sua totalidade. Aliado a isso, também tinha que a coroa portuguesa dividia os indígenas entre mansos e selvagens. Os que eram considerados mansos tornavam-se aliados e recebiam uma espécie de recompensa, que era exatamente poder ter acesso a essas terras, e os que eram considerados selvagens incentivava-se que eles fossem combatidos. Mesmo com essa política de assimilação para que o índio fosse inserido dentro de outra cultura, os indígenas continuavam a praticar os seus costumes dentro das suas aldeias. E por isso, e por muitos outros motivos, a comunidade indígena e a coroa viviam em conflitos, certo? E outro ponto que vale ressaltar aqui é que durante o século XIX o Império também começou a criar uma espécie de identidade nacional, certo? E dentro desta construção, os indígenas adquiriram uma imagem que não condizia com a sua realidade. Do século XIX, movidos pelaquela cultura assimilacionista que visava dar um fim às multiculturas e assim se aproximar do modelo europeu, a coroa, a fim de se apoderar daquelas terras,
elas intensificaram as investidas sobre as terras indígenas, alegando que já não existiam mais índios de sangue puro, que as aldeias estavam em decadência, estavam miseráveis, ou até mesmo que aquela população já poderia ser inserida na sociedade. Os indígenas, por sua vez, eles buscavam reafirmar a sua identidade, agora mais do que antes, porque dependia dessa questão étnica o direito sobre a terra. Sendo eles indígenas, eles teriam direito sobre a terra, sendo mestiços, eles perderiam esse direito. Aqui no Nordeste, por volta do século XVII, foi garantido por carta régia o direito sobre essas terras, sobre as terras dos indígenas, garantido a eles. E mesmo assim, desde lá, que eles vêm sofrendo invasões constantes. Os invasores chegam, constroem seus engenhos e alegam que já não existem mais índios de sangue puro e que por isso os mesmos não teriam direito a essas terras. É importante lembrar que no regulamento de 1845 foi decretado o direito aos índios sobre a terra das aldeias, considerando, no entanto, a possibilidade de extingui-las conforme o seu estado de decadência. Caso a aldeia estivesse em decadência, poderia ser extinguido essa aldeia e assim a coroa retomaria aquela terra. Em 1854 foi decretado que o uso das terras era temporário para os indígenas e a partir do momento que eles atingissem um estado de civilização, eles perderiam o direito sobre essas terras. Sobre o que os colegas falaram, os indígenas do século XIX. Com a chegada da família real em 1808, as velhas políticas de aldeamento continuaram. Essa política era formada pela união de duas aldeias ou mais com o intuito da coletividade, para manter uma comunhão étnica das aldeias coloniais, dando a origem a uma mestiçagem da cultura indígena. E a partir do processo dessa mestiçagem, a coroa construía a identidade indígena nos moldes dos seus interesses. Os índios viam na figura do rei um protetor, que agora estava bem próximo deles para poder reclamar seus direitos e recorrer das injustiças cometidas pelos poderes locais. Eles tinham a ilusão que estava protegido pelo rei, que reivindicavam suas próprias terras contra as invasões dos grandes proprietários e tinha a intenção de aumentar suas fazendas para o cultivo de café e a criação de gado. Já com a proclamação da independência, em 1822, o novo Estado brasileiro viu a necessidade de criar uma unidade territorial, política e ideológica, tornando a população uma única identidade. Só que essa unificação de identidade estava inserido só os homens brancos, ficando de fora os mestiços, os negros e os indígenas, que não faziam parte desta unificação. Com a Constituição de 1824, ela deixou a competência do problema dos indígenas para as Assembleias Legislativas Provinciais, onde ficava prevalecendo os direitos das oligarquias locais. A política do Império já não era favorável à questão indígena, e deixando prevalecer uma política em que os índios são divididos em mansos e bravos, dando para ele a escolha de morrer ou viver, com a opção de extermínio. A legislação sobre as terras indígenas foi criada em 1850 e essa lei estabelece uma reserva de terras para a colonização dos índios, mas em usufruto. O que quer dizer esse usufruto? Direito de possuir por um determinado tempo, não sendo dono de fato da terra, incluindo uma cláusula que só era alienada essa terra no caso de estarem civilizados, deixando em aberto para posteriormente se apropriarem das terras. No século XIX até os dias atuais, devido às políticas de aldeamento, muitos povos indígenas perderam suas identidades, praticamente deixando de existir.
permanecendo com outras etnias. Porém, hoje surge e reafirma suas identidades, reivindicando ser Filho de José Guimarães. Um dia eles vieram de longe, em suas caravanas possantes, e nos impressionaram. Invadiram nossas terras, construíram grandes cidades e nos expulsaram. Porém, eles não precisavam nos expulsar da terra onde morávamos, de onde nascemos, fazendo com que sofrêssemos e como bicho nos escondêssemos nestes rincões do país. O Brasil é muito grande e ninguém precisa negar. Basta olhar nossas matas, navegar nossos rios e explorar nosso mar. Porém, eles não precisavam nos expulsar da terra onde nascemos, onde sempre vivemos. Sem dinheiro, sem roupa, mas com muita paz, pois quando aqui chegaram, eles já nos encontraram, espalhados nas matas, a criar nossos filhos, a pescar, a caçar, a cantar e a dançar. Entretanto, eles não precisavam nos expulsar, pois quando aqui chegaram, já nos encontraram e habitaram esta terra que não era deles, que não era de ninguém. Aqui vivíamos unidos, alegres e felizes, cultivando raízes, plantando para comer, lutando para viver, descobrindo remédios para socorrer caboclo que adoecer. Também a matar ou a morrer, para nossa tribo a gente defender. Portanto, eles não precisavam nos expulsar da terra onde nascemos, onde sempre vivemos. Bastava-lhes viver por aí, por onde bem quisessem, e nos deixar em paz em nossos cantos felizes, porque nós nunca queríamos, no canto deles, os incomodar, e isso ninguém pode negar.